Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Meu nome é Vinícius, tenho o prazer de servir essa igreja. Sou pastor de ensino e nós estamos hoje na nossa quinta semana da nossa série sobre relacionamentos, a série Entre Nós. Na primeira semana nós falamos o quanto nosso Deus é um Deus relacional e que esse Deus relacional nos encoraja a amarmos o próximo, amar o outro, como Deus mesmo nos amou. Na segunda semana, o pastor Tiago falou um pouco sobre amizade e o quão é importante nós termos amigos, pessoas de Deus ao nosso lado. Depois eu voltei na terceira semana e nós falamos um pouco sobre casamento. Falamos sobre Ananias e Safira e as decisões que aquele casal tomou e levou eles para um lugar de não bênção. Semana passada, a pastora Ana Paula pregou sobre relações de interesse. Como devemos nos relacionar, ou como são os nossos relacionamentos, onde há algum tipo de interesse. E hoje, nós que estamos na quinta semana da nossa série, só temos mais uma semana, estamos caminhando já para o final. Na semana que vem, a última semana dessa série. A gente espera que tenha sido uma bênção para você, assim como foi para a gente. Semana que vem nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Então, se você é pai ou mãe, se você é filho ou filha, semana que vem a palavra é para você. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre como nós nos relacionamos com pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Como a gente se relaciona com pessoas que não professam Jesus como Senhor ou que não baseiam suas vidas na Bíblia, como nós baseamos. Você aqui que está me ouvindo aqui, ou você que me ouve online, você se relaciona com alguém, pelo menos uma pessoa que não tem a mesma fé que você? Dá um aceno aí para mim. Ah, todos nós, olha. Então, essa mensagem, eu creio, é para todos nós. Amém? Amém. Pastor Tiago e pastora Paulinha, nossos pastores não estão aqui hoje por um motivo maravilhoso. Você acredita que eles tiraram férias? Glória a Deus! Que bom fazer parte de uma igreja que o pastor e a pastora podem tirar férias. Tinha uma coisa satânica antigamente que falava que pastor não podia tirar férias, senão a igreja sofria, e aí o pastor se matava. E é uma bênção poder fazer parte de uma igreja cujo pastor principal é Jesus. Esse sim nunca dorme, nunca tira férias. E aqueles que são encarregados de nos pastorear aqui podem tirar um tempo para cuidar da família, para descansar, para ir para a praia. Não é uma bênção? Então eu sou feliz de fazer parte de uma igreja cujos pastores podem tirar férias. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler um texto muito conhecido. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, eu tive o privilégio de pregar para o youth. Eu preguei uma mensagem sobre relacionamentos para o youth. E eu disse para eles, olha, vocês vão ser os únicos que vão ouvir essa mensagem. Essa mensagem é só para vocês, ninguém mais vai ouvir além de vocês. Mal sabia eu que algumas semanas depois, Deus ia me fazer voltar para o mesmo texto que eu preguei para o youth, para falar com a igreja inteira. Não exatamente sobre a mesma coisa, mas eu creio que Deus tem algo para você, assim como eu creio que Deus teve algo para o youth naquela quinta-feira. Amém? Chega de falar e vamos para a palavra. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, um texto bastante conhecido, que diz assim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Correspondeu corretamente. E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O título da minha mensagem nessa tarde: relacionamento com pessoas que não têm a mesma fé que a gente. O título é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Que o Senhor abençoe a sua eterna palavra dentro dos nossos corações. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. No ano passado eu tive uma experiência que eu creio mudou a minha vida. Com 36 anos eu tive uma experiência radical, algo que eu nunca tinha vivido antes, que mexeu comigo, mexeu com quem eu sou. Nós decidimos ir, minha família decidiu ir para Utah no ano passado, um estado que pouca gente fala sobre, a gente conhece muito pouco. Nossos planos, na verdade, não eram ir para Utah. Nós queríamos viajar e nós então procuramos o lugar mais barato. Qual que é a passagem aérea mais barata que tinha? Não dava para ir para os lugares que a gente queria ir, então apareceu Salt Lake City. Então nós compramos, estava bem barato, compramos a passagem, fomos para Salt Lake City e começamos a planejar nossa viagem em Salt Lake City. Poucos dias antes da viagem, minha esposa falou para mim assim: olha, tá todo mundo falando que já que nós vamos para Utah, nós deveríamos ir no Zion National Park. Eu falei para ela: eu nem sei o que é isso, eu nunca ouvi falar disso. O que é? E ela falou: olha, é um parque nacional, também não sei muita coisa, mas está todo mundo falando para a gente ir. Pegamos o avião, fomos para Salt Lake City, e quando nós estávamos lá, nós decidimos: bom, vamos então lá no Zion amanhã, a gente não sabe muito bem o que tem lá, qual que é do lugar, mas já que está todo mundo falando para ir, de repente nós precisamos ir. E nós fomos. Uma viagem longa de Salt Lake City para o Zion, são mais ou menos 4 horas e meia de carro, mas precisa chegar antes do amanhecer, precisa chegar por volta das 6 da manhã. Então nós fomos dormir 11 da noite, acordamos 1h30 da manhã, colocamos a Serena dormindo no car seat, eu e a Juliana entramos no carro e fomos dirigindo 4 horas e meia até chegarmos no Zion National Park. E quando nós chegamos, o sol estava nascendo. E nós percebemos pela primeira vez que nós estávamos dirigindo em meio a desfiladeiros e a penhascos e a precipícios. E quando nós paramos o carro lá no Zion, e eu olhei aonde eu estava, e eu dei a volta, e assim, eu vi aquela imensidão e aquela beleza, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, um lugar tão grande em esplendor, uma vitrine da glória e da beleza, da força e do poder de Deus. Eu fiquei espantado com aquilo e eu tive uma experiência com Jesus ali no meio do parque. Uma experiência com Deus mesmo. Eu tive uma experiência com a glória, com o esplendor de Deus. Eu tive uma experiência com o Senhor que fez tudo aquilo com a força do seu poder. Um Deus que faz coisas bonitas. E eu fiquei espantado com aquilo que eu estava vendo e com aquilo que eu estava vivendo. E o que aconteceu é que essa experiência com Deus que eu tive lá no Zion foi tão impactante para mim que nos próximos dias eu virei um cara que só falava de parque nacional. Eu queria ser um perito em parque nacional, eu quis comprar livros sobre parque nacional, assistir tudo no YouTube que tinha sobre parque nacional, eu queria comprar roupa de hiking, negócio de hiking, sapato de hiking. Eu mandei mensagem lá na minha família: vocês precisam juntar dinheiro para vir para os Estados Unidos, nós vamos para o Utah. Para todo mundo que eu falava assim: você já foi no parque nacional? A pessoa queria falar de qualquer outra coisa, eu de alguma forma tentava trazer o assunto de volta para o Parque Nacional. Eu estava fascinado com aquela experiência e eu gostaria que todo mundo tivesse a experiência que eu tive, que todo mundo experimentasse aquilo que eu experimentei, que todo mundo pudesse ver o esplendor da glória de Deus sendo manifesto de forma tão linda, perfeita, única, esplendorosa, magnífica. Eu só falava disso. Eu só queria convencer as pessoas a não ir para cruzeiro nenhum, e ir para o Parque Nacional. Geralmente é isso que acontece quando a gente encontra Jesus. A gente fica tão apaixonado, tão impactado,
A gente fica tão abismado com esse escândalo de um Deus criador dos céus e da terra que te escuta, que ouve a tua oração, de um livro milenar que quando você abre as páginas dele, ele enche o seu coração. Você fica espantado com uma comunidade que te abraça, você fica espantado com uma igreja com propósito na terra, você fica espantado com Jesus que morreu para te salvar, que perdoou os teus pecados, que te regenerou, que é o seu redentor, que te perdoa, e aí você quer falar disso para todo mundo, você não consegue se conter. Jesus passa a ser o seu National Park, a oportunidade que você tem de compartilhar, você quer, aquilo que Deus está fazendo dentro de você, através de você, é uma loucura, e isso é maravilhoso, porque o próprio Jesus nos deixou isso como ordem, como mandamento. Jesus disse um pouco antes de ascender em Mateus no capítulo 28, ele falou assim, olha, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizai gente de todas as nações, e ensine as pessoas essas coisas que eu estou ensinando para vocês. Jesus, pouco antes de subir, ele disse, vocês vão ficar tão apaixonados, tão maravilhados com tamanha graça e amor, que eu quero o que eu gostaria que vocês fizessem é um transbordar disso que vocês estão vivendo. Portanto, vão, falem, preguem, discipulem, batizem, ensinem. Existem duas formas de obedecer isso que Jesus falou. O ide, a grande comissão. A primeira forma é a mais confortável para todos nós adoramos, que é pregar, ensinar, discipular e batizar aqui dentro. Isso é uma delícia. Você vai no seu Vida Coffee e você fala, você quer falar, e você quer ouvir, você quer receber, e você quer ensinar, e você quer transbordar, e está maravilhoso, e você vai lá no seu TDV e é maravilhoso, você quer compartilhar as experiências, e aí você marca uma mesa com o irmão te fala 10 coisas, você fala 15 para o irmão, e a gente vai falando, e vai transbordando disso, e é maravilhoso, a primeira parte de pregar, discipular, ensinar, batizar é aqui, dentro da comunidade, dentro da família, top, easy, fácil, quentinho. Um abraço de vó. A segunda parte, a segunda forma de obedecer o mandamento de Jesus, é quando você passa a fazer isso para fora para fora do lugar quentinho. E aí, não é tão fácil. Daí, a gente não sabe muito bem o que falar, não sabe muito bem como agir, não sabe muito bem como que eu vou falar para aquele meu amigo do trabalho, como que eu vou abordar o assunto lá com o pessoal da minha família. Eu tive uma mesa com alguém aqui da igreja há um tempo atrás, que é crente de algum tempo, que falou para mim que o pai dele ainda não sabe que ele é crente, porque ele não tem coragem de falar. Aqui, tá fácil, tá quentinho, tá gostoso. Ali, nem tanto. E isso, meu irmão, é uma dicotomia muito interessante. Vini, qual que é a dicotomia? Eu te falo, enquanto você se apaixona mais e mais por Jesus, enquanto você compartilha mais com os seus irmãos, enquanto você dá e recebe, mais você se apaixona, mais você quer Ele, mais você deseja fazer isso. Mas aqui, o pessoal não quer saber muito de Jesus. O pessoal não quer saber muito dessas coisas. O pessoal está focado em outras coisas. Então aqui, você, quando está aqui, você se sente meio esquisito. Você não sabe muito bem sobre o que falar, porque aqui é muito mais gostoso, aqui é meio esquisito. E aí a dicotomia que muitas pessoas me falam é o seguinte, Vini, eu aceitei Jesus, eu estou lá na igreja, nem faz mais sentido andar com aquelas pessoas, eu nem sei mais muito como se relacionar com elas, mas eu preciso que você entenda que o mandamento de Jesus do ID não é somente para aqui, mas é principalmente para aqui. Vini, você está falando que eu preciso me relacionar com gente que não tem a mesma fé que eu? Absolutamente. Porque para você obedecer o que Jesus está falando, você precisa se relacionar com pessoas que não são crentes. Aliás, se você levar isso a um pensamento talvez um pouco mais profundo, filosoficamente falando, o ID de Jesus não tem necessariamente a ver com pregar. O ID de Jesus está completamente conectado com se relacionar. Porque é somente me relacionando que eu prego, discipulo, batizo e ensino. Estão aqui comigo? Aqui é fácil. Aqui é mais difícil. Aqui é mais desafiador. Vini, mas como que eu faço? Como que eu me relaciono com eles? Eu não estou falando que você precisa fazer o que eles fazem. Você pode colocar boundaries.
ao redor da sua fé, ao redor do seu caráter, ao redor de quem você é, da nova criatura que você é em Jesus. Mas o que eu estou falando para você é que pregar, discipular, batizar e ensinar não é somente na igreja, é fora dela. E para isso você precisa se relacionar. Geralmente, as pessoas vão se relacionar com a comunidade que não é a comunidade da fé de duas formas. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo minha linha de raciocínio aqui? A primeira forma é a forma mais criticada no cristianismo, Ana. As pessoas que são críticas do cristianismo, elas vão falar que o maior problema do cristianismo é que o cristianismo ele é proselitista. O que isso significa? Significa que o crente, ele tem por natureza, na obediência do mandamento de Jesus de ir e fazer discípulos, ele quer convencer todo mundo que o jeito dele é o certo. Então ele está tão apaixonado, ele está tão envolto aqui na linguagem da igreja, no jeito da igreja, na paixão da igreja, que quando ele está aqui, ele não consegue falar de nenhuma outra coisa que não a igreja. Aí o pessoal de trabalho, no almoço de trabalho, está falando dos Lakers e ele quer falar de Jesus. O pessoal está falando de alguma coisa que aconteceu na Rússia e na Ucrânia e ele quer falar de ceia. Ele está descompensado, se você entende o que eu quero falar. Ele é proselitista. O que isso significa? Ele quer convencer o outro, ele quer mudar a crença, a opinião, o dogma do outro. Ele quer convencer que o outro está errado e que ele está certo. É um esforço de convencimento. E deixa eu te falar, o crente proselitista sempre faz na força dele. É sempre no argumento dele, é sempre na teologia dele, é sempre no embasamento daquilo que faz sentido para ele. Ele só fala disso, ele só quer falar disso. E sabe o que ele se torna? Deixa eu ser honesto com você. Chato. Ele é chato, mano. Desculpe a sinceridade. Porque a vida não é só falar de Jesus. A vida também é trocar receita. A vida também é contar piada. A vida também é compartilhar momentos legais. E toda oportunidade que ele tem, ele quer falar de Jesus, quer falar de Jesus, quer falar de Jesus. Você nunca achou que você ia chegar na igreja e ouvir um pregador falando isso. Mas escuta o que eu estou te falando. Eu estou te falando de desequilíbrio e não de aproveitar a oportunidade. Vocês estão aqui comigo? Eu estou falando de alguém que olha para você e fala assim, pô, eu não quero o Jesus desse cara porque esse cara é chato. E além dele ser chato, Carlão, crentes que são proselitistas, geralmente eles são donos da verdade. Só eles sabem. Ninguém mais sabe. Só eles sabem. Olha só o que Pedro fala. Pedro é um cara, né, mano? Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, ele fala assim, olha que coisa interessante. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados, está falando para a gente, crente. Eu quero que vocês estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Pedro está falando, eu quero que vocês estejam prontos para compartilhar essa esperança, esse amor, essa fé que você tem. Estejam prontos. E aí Pedro continua, contudo, façam isso com mansidão e respeito. Pedro está falando, tem hora certa. É da forma certa, não é na sua força, é através do Espírito Santo. Não é sendo chato, é sendo amoroso. E olha só o que Pedro fala. Estejam preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão. Tem gente que está respondendo a pergunta que nem foi feita. Porque responder requer pergunta. Façam isso com mansidão, façam isso com respeito. Tem gente que quando quer pregar para cá, ele faz de um jeito proselitista. Mas o que eu quero encorajar a gente é que existe um outro jeito de fazer isso, Ricardo. Que não tem nada a ver com proselitismo, não tem nada a ver com tentar convencer, não tem nada a ver com ir na minha força. Em vez de um crente proselitista, você pode ser um crente evangelista. E aí a coisa muda um pouco de figura. Porque quando você fala de ser um crente evangelista, não é quem fala mais alto na conversa, é quem fala na hora certa. Não é convencer pela lógica, é convencer pelo Espírito. É o Espírito que faz, não é você. Não é na sua inteligência, mas é na sabedoria do Senhor. Vocês estão aqui comigo?
Existe uma diferença grande. Olha só o que Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 4. Paulo fala assim, no versículo 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, Paulo está falando. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que Paulo está falando é aproveite as oportunidades para falar de Jesus, claro, mas não seja proselitista, seja evangelista. No tempo certo, na oportunidade correta, da maneira certa, com sabedoria, com Jesus ao seu lado, você começa a expor a sua fé, você começa a obedecer, Mateus capítulo 28, você começa a fazer de Jesus o seu parque nacional. Portanto, eu queria levar essa ideia um pouco mais a fundo. Enquanto o proselitista, ele vai pregar a Jesus falando, eu acredito que o evangelista vai pregar a Jesus sendo. E eu acredito que esse é o chamado do ID de Jesus para mim e para você. Não é somente falando, mas é principalmente sendo. Existe uma frase famosa, atribuída a São Francisco de Assis, todos nós conhecemos bem essa frase, eu acho que conhecemos. A frase é assim: pregue o evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Você pode falar isso comigo? Pregue o evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Eu era contra essa frase no passado, você sabia? Minha esposa, inclusive, sabe disso. Porque antigamente eu achava que as pessoas usavam essa frase para se distanciar da realidade que nós devemos pregar o evangelho. Mas eu era um crente proselitista. Hoje que eu acredito que Deus está me encorajando a ser um crente mais evangelista, eu sei exatamente o que isso significa. Significa que se abrir uma oportunidade para eu falar, eu falo, mas em todo tempo eu sou. Em todo tempo eu prego com as minhas ações, com o meu exemplo, com o meu comportamento, com o meu caráter. Nenhum ponto tão claro que se um dia eu nunca tiver a oportunidade de falar sobre Jesus, a minha atitude está falando o tempo inteiro. E isso está causando um impacto no coração de alguém que você com seus olhos não consegue divisar. Ser evangelista, se necessário, você usa suas palavras. Agora eu quero ir para o texto que nós lemos. Porque os textos que nós lemos de Lucas no capítulo 10, um teólogo bambambam, o professor de teologia da universidade, aquele que tem mestrado em divindade, o cara que sabe tudo de Deus e das Escrituras, chega até Jesus para fazer uma pergunta. E a pergunta dele é legítima, a pergunta dele é boa. Eu, se estivesse no lugar dele, teria feito a mesma pergunta. Ele pergunta assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Como é que eu posso fazer para entrar no seu reino, Jesus? Aí Jesus pergunta para ele de volta, que Jesus tem essa coisa, né? Não sei se com você, mas comigo tem muito isso. Eu faço uma pergunta para Jesus esperando uma resposta, geralmente me vem outra pergunta. Aí Jesus fala assim: ué, você está me perguntando, o que fala aí na lei? Você não é o cara da lei? Você não estudou a lei? Você não decorou a lei? O que fala aí na lei? Daí ele responde bem, ele responde certo, ele tira 10 na prova. Ele responde: Jesus, o que está escrito na lei é que se eu amar a Deus com todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, todas as minhas forças, e se eu amar o próximo, é isso que eu preciso fazer para ir para o céu. E Jesus disse: parabéns, nota 10, você entendeu, você respondeu bem. O que esse homem, esse doutor, esse homem perito, esse PhD em Bíblia, o que ele não entendeu é que os 2 mandamentos não são 2, é um. Ele está departamentalizando, ele está achando que é possível amar a Deus sem amar o próximo. Enquanto na verdade os 2 mandamentos é um só. É ama a Deus e ama o próximo, ama a Deus, ama o próximo, ama a Deus, ama o próximo. A ponto que João vai falar um pouco mais para frente, que se você não ama o seu irmão a quem você vê, é impossível amar a Deus a quem você não vê. Jesus fala: parabéns, você entendeu.
É isso. Vai embora. Vai viver sua vida. Vai pôr em prática. Vai amar Deus e vai amar o próximo. E aí a Bíblia fala que ele tentando se justificar. Estou gritando, me desculpa, mas estou empolgado. Minha voz está entrando no meu próprio ouvido e tá me irritando, mas eu estou empolgado. A Bíblia fala que o homem tenta se justificar e pergunta, tá, mas quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Se eu tenho que amar Deus e tenho que amar meu próximo, quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola fascinante, de um homem que nós não sabemos se é judeu ou não, mas provavelmente sim. Esse homem está num caminho, descendo de um ponto A até um ponto B, e a Bíblia fala que assaltantes o encontram, e batem nele, e deixam-no ferido, arrancam suas roupas, deixam ele nu, roubam os seus pertences, e saem. Um tempo depois, esse homem fica jogado lá, e passa um sacerdote, um pastor, você acredita? Um apóstolo, um bispo, um reverendo, um obreiro, passa lá, olha para o homem já largado no chão e fala, não tenho nada a ver com isso. Eu estou ocupado demais com a minha religião. Eu tenho que ler a minha Bíblia hoje. Estou jejuando. Deixa ele aí. Ele vai embora, daí a Bíblia fala que um levita, um worship leader, um ministro de louvor poderoso, ungido, compositor, passa no mesmo caminho, olha para o homem, e o que ele fala? Estou ocupado, tenho que praticar para o ensaio, estou atrasado para ir para a igreja, o Planning Center está me chamando, preciso ir. E passa de largo. Aí a Bíblia fala, Jesus fala que um samaritano passa por ali. E aí assim, é de explodir a cabeça, tá? Porque judeu e samaritano, assim, ô raça, é Corinthians e Palmeiras, eles se odeiam, eles não querem saber um do outro. E é muito legal que Jesus usa o samaritano, sabe por quê? Porque provavelmente Jesus está fazendo uma alusão que aquele homem caído é judeu. Então aquele samaritano vai ajudar um judeu. Aquele samaritano vai se envolver com alguém que não é da mesma religião, não tem as mesmas crenças, não falam o mesmo idioma, espiritualmente falando. Jesus então vai nos dar um ensinamento de como eu preciso me relacionar com alguém de forma evangelista e não proselitista. O samaritano abaixa, cobre, enfaixa, coloca azeite, coloca vinho, coloca o homem no seu burro, seu jumento, leva ele para uma hospedaria, paga a hospedaria, fala para o dono da hospedaria, se for mais caro eu volto depois e acerto. E Jesus termina perguntando, e aí? Como é que você lida com o seu próximo? Principalmente para aquele que não é da mesma religião que você. Quando você é judeu e está se relacionando com um samaritano, como é que você lida? Quem é seu próximo? Há muitos anos atrás, no seminário, 6 minutos eu tenho, me ajuda, Senhor. No seminário eu li um sermão de um missionário português que foi para o Brasil lá no século 17, missionário Antônio Vieira. E ele escreveu um sermão acerca dessa passagem que eu nunca mais esqueci. Ele fala que nessa passagem há 3 tipos de pessoas, e esses 3 tipos de pessoas se relacionam de 3 tipos diferentes. Esses são os 3 pontos da minha mensagem de hoje. Ele fala que o primeiro tipo de pessoa dessa passagem são os assaltantes. Eles roubam tudo que aquele homem tem, eles batem naquele homem. E o que os assaltantes estão dizendo para ele, para aquele homem, para o homem que eles estão se relacionando, o que eles estão dizendo é, o que é teu, eu desejo para mim. As tuas posses são minhas, a tua roupa é minha, a tua decência é minha. Tudo que você tem eu quero para mim. Eu roubo a sua paz, eu roubo a sua alegria, eu roubo o seu sucesso, eu tenho inveja do que você é, do que você tem. Então tudo que eu posso fazer para tomar, eu tomo. E se eu posso fazer alguma coisa para te envergonhar, porque aquele homem foi deixado nu, eu faço. E como eu sou infeliz comigo mesmo, eu quero roubar tudo que é teu, tudo que te faz feliz. Eu vou te machucar se for preciso, mas tudo aquilo que você tem, eu quero para mim. Você acredita que tem crente que se relaciona com ímpio assim? Tudo que você tem eu tomo para mim. Eu tomo teu dinheiro,
eu tomo teu tempo, eu tomo tua paz. Se você estivesse sobressaindo na mesma empresa que eu trabalho, eu te passo a perna. Eu falo calúnia, eu minto, porque na verdade, nessa história toda, a forma como eu decidi me relacionar com você, eu que sou crente, o que é teu eu quero para mim. O segundo tipo de pessoa nessa parábola é o pastor e os ministros de louvor. É o sacerdote e o levita. Porque eles passam por aquele homem e eles ignoram. Eles não querem se envolver. O que eles falam para aquele homem é: o que é teu e o que é meu. Problema é teu. Eu não me importo com a tua dor, eu não me importo com o que você está passando, eu não me importo com a sua situação. Eu estou ocupado demais com a minha vida, eu tenho compromisso na igreja. Inclusive eu não posso nem encostar em você porque você está sangrando. E se eu encostar em você eu vou ficar impuro. Não posso. Esses dias eu vi um pastor americano pregando uma mensagem cujo título da mensagem era Stay in your lane. Fica na sua raia, na sua linha. E conforme ele pregava, eu pensava assim: isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Porque stay in your lane é exatamente o que esses homens fizeram. Fica aí, caído, destruído, sangrando, porque é meu, o que é seu, é seu. Você acredita que tem gente, crente, que se relaciona com ímpio assim? Não, o que é meu, o que é teu. Estou ocupado demais com a minha comunidade, com a minha congregação. Vai lá, vive sua vida, cada um com seus problemas. O terceiro tipo de pessoa nessa parábola é o bom samaritano, que para, que faz algo. Enquanto os assaltantes diziam: o que é teu eu desejo para mim, enquanto os sacerdotes e os levitas disseram: o que é teu é teu, o que é meu, o que é teu, o bom samaritano disse: o que é meu, eu te dou. O que é meu, eu entrego a ti. Então o meu vinho é teu, o meu azeite é teu, o meu dinheiro é teu, o meu burrinho, o meu jumento é teu. E eu paro para te socorrer. Você é alvo do meu amor, da minha solidariedade, você é alvo da minha compaixão. Eu não quero ser indiferente, eu não quero ser apático, porque aquilo que eu tenho eu te dou. E sim, sobe no meu burro, sim, fica na hospedagem, sim, eu pago a hospedagem, e se precisar eu pago mais, porque aquilo que eu tenho, eu te entrego. Eu acho que eu poderia parar aqui, e a gente poderia ir processar isso sozinho. Mas eu acredito que esse é o chamado de Deus para como nós precisamos lidar com pessoas que não são da mesma fé que a gente. Não é assaltando, não é sendo apático, mas é entendendo que eles são alvo do meu amor, da minha compaixão, da minha solidariedade, de tudo aquilo que eu tenho. E aí eu vou pregar Jesus sem precisar falar nada, porque o meu exemplo de ser um bom cristão vai falar além das minhas palavras. Vocês estão aqui comigo? E aí você não precisa convencer ninguém com seus argumentos, você pode apenas ser crente. E deixa o próprio Jesus fazer a obra. Deixa o Senhor ir à frente. Você sabe o que a palavra do bom samaritano me ensina? Ela me ensina que é bem possível alguém ser conhecedor de todas as doutrinas, de toda a teologia, igual aquele mestre da lei que perguntou para Jesus. Sabe tudo, mas ele estava longe de Deus. É muito possível alguém cumprir todos os ritos da religião, o sacerdote e o levita. Eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu tomo a ceia, eu sou batizado, eu leio a Bíblia não sei quantas vezes por semana, eu jejuo não sei quantos dias. É muito possível alguém cumprir todos os ritos da religião e estar longe de Deus. Mas é impossível aquele que está perto de Deus ser indiferente à dor do próximo. É impossível. O Evangelho de Jesus não é dogmático. O Evangelho de Jesus não é ritualístico. O Evangelho de Jesus é relacional. O que é meu, eu te dou. Eu quero terminar
lendo as palavras de Jesus, que são as minhas palavras de Jesus favoritas dentro do Sermão do Monte. Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 14, vocês conhecem essas palavras muito bem. Eu quero terminar imaginando Jesus dizendo isso para a gente aqui. Jesus diz assim: vocês, vida, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Palavras de Jesus. Jesus diz: assim, brilhe a luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Jesus não disse assim que a luz de Jesus brilhe através de vocês. Jesus não disse assim que as obras de Jesus sejam conhecidas através de vocês. O que Jesus disse é: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o que vocês fazem. As suas obras, o seu caráter, a sua compaixão, a sua solidariedade, a sua generosidade, para que eles vejam as suas boas obras e reconheçam a Deus. Brilhe a sua luz. Se for preciso, use palavras. Se não for, seja. Vini, como que eu me relaciono com o meu próximo? Eu diria para você: seja evangelista e não proselitista. Vini, como eu me relaciono com o meu próximo? Eu diria para você: seja normal e não chato de galocha. Vini, como eu me relaciono com o meu próximo? Eu diria para você: entregue o que é teu. Pregue o evangelho com as suas boas ações. E deixe o resto com Deus, meu irmão. Deixe o resto que o Espírito Santo faz. O evangelho de Jesus, ele não precisa de propaganda agressiva. O evangelho de Jesus não precisa de uma estratégia de marketing. O evangelho de Jesus precisa de testemunhas vivas que vivem o evangelho e pregam sem necessariamente usar palavras. Sabe o que vai acontecer? As pessoas, elas podem até discordar da sua fé, mas elas vão entender e vão reconhecer que você ama de um jeito que só Deus pode amar. Você pode até ganhar o debate intelectual, mas você pode perder a alma de alguém ao fazer isso. Priorize o coração dessa pessoa. Seja evangelista, ao invés de proselitista. Aquilo que é meu, eu te entrego. Para terminar, eu quero ler para você a letra de uma música que um compositor lá no Brasil fez acerca dessa parábola que nós lemos. A gente podia cantar, mas não, vamos ler que é melhor. Ele diz assim: deixa eu compor um hino para você. Eu não sei a forma como você chegou aqui. Um dia, um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não o viu. Ele estava com pressa, ele tinha prioridades, mas faltava amor. Essa que é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe até uma canção para Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo, próximo, ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar, o bom samaritano vem. Eu não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando protocolos, ele se aproximou. Derramou azeite e vinho nas feridas dele. Estancou seu sangue e o levantou. Ele não olhou para a aparência dele, nem o que ele tinha para oferecer.
E aqui eu coloco as minhas próprias palavras na canção do compositor. E eu escrevi: Vida Church, vamos aprender a amar a Deus e ao próximo, porque o bom samaritano hoje é você. Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra que vem de encontro aos nossos corações e nos ensina tanto, Jesus. Pai, nós queremos obedecer o teu ID, nós queremos pregar, batizar, ensinar, discipular, ó Pai. Mas nós não queremos fazer isso de forma proselitista, nós queremos fazer isso de forma evangelista, Jesus. Nós não queremos tirar do outro o que é do outro, nós também não queremos viver a vida como se o que é meu fosse meu, o que é do outro é do outro. Nós queremos, ó Pai, relacionarmos com pessoas que não têm a mesma fé que a gente, da mesma forma que o samaritano se relacionou. O que é meu, eu entrego a Ti. Jesus, nós vamos pregar usando as nossas palavras, mas acima de tudo, nós queremos pregar com as nossas atitudes. Que o outro, que o meu próximo, que aquele que está próximo de mim, possa ser alvo da minha compaixão, do meu amor, da minha solidariedade. E assim nós vamos obedecer aquilo que o Senhor mesmo disse para nós: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Jesus, nos ajuda nesse privilégio e nessa responsabilidade. Nos ajude, ó Pai, a sermos crentes normais, cheios do Senhor, com caráter moldado pelo Senhor. E assim nós vamos brilhar a nossa luz. Eles vão ver as boas obras. Eles vão reconhecer: existe um Deus no céu que perdoa, que ama e que salva. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Nos ajuda. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?